Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Vládia Medeiros e esse é o Consultório Aberto, uma realização do Instituto de Psicologia e Desenvolvimento Humano Frequência Positiva. Bom, as pessoas, os clientes aqui do Consultório Aberto já estão chegando. Ruth, querida, boa noite. Vamos aqui avisar algumas pessoas que o consultório está aberto. São pessoas que sempre estão aqui todas as segundas-feiras às 20h30. Bom, hoje vamos continuar com o projeto chamado Sim para a Vida, onde todas as segundas-feiras do mês de setembro, vamos conversar sobre temas correlacionados ao suicídio. Essa foi uma forma que eu encontrei de fazer a minha parte, de dar a minha contribuição para essa campanha tão importante que existe mundialmente, como no dia 10 de setembro e o mês de setembro inteiro como mês de prevenção ao suicídio. Tati, Ruth, TT, sejam muito bem-vindas. Então, como sempre eu tenho feito, eu vou iniciar trazendo algumas estatísticas sobre essa realidade, essa triste realidade, na verdade, essa tragédia pessoal, familiar, social e humana, que é o suicídio. Hoje o tema deixa eu ver aqui, o tema é Tieta, seja muito bem-vindo. Eu tenho que olhar aqui porque não sei decorado. Impermanência, aceitação, gratidão e equilíbrio. Vamos lá. Começar aqui com alguns dados estatísticos, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o suicídio ele representa uma taxa de 1,4% do índice de morte em todo o planeta. Estima-se que cerca de 800 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, ou seja, uma morte a cada 40 segundos. O índice do suicídio ele vem aumentando em duas populações aparentemente opostas, né? Uma é na adolescência e aí o início da idade adulta, entre jovens de 15 a 29 anos, sendo as mulheres, as meninas, a segunda causa de morte e os meninos a terceira causa de morte, estando apenas atrás dos acidentes de trânsito e da violência, né? A nível mundial, o suicídio ele caiu 9,8%, enquanto no Brasil teve um aumento de 7%. Ou seja, o nosso país ele está ainda na contramão de uma realidade global. E mais ainda, no nosso continente, o Brasil é o primeiro lugar em suicídio, em pessoas que tiram a própria vida. As mulheres, né, elas tentam suicídio um número maior de vezes, mas se concretiza um número maior em homens, ou seja, o índice de suicídios é maior na população, né, nos homens do que nas mulheres. E em relação às raças, o maior índice, olha que coisa absurda, né? O maior índice de suicídio está na população, na raça indígena, seguida pela raça branca e em terceiro lugar aí as pessoas que se declaram negros, pardos ou negros. Então esse é um índice realmente preocupante, principalmente para o nosso país.
Bom, várias pessoas entraram aqui enquanto eu estava falando. Boa noite a todos, TT, a Valtênia, a Vólia, a Mariângela, querida, seja bem-vinda. Tem uma pessoa aqui que é Love Lopes, que legal, tá? Bom, boa noite para todos. Bom, hoje o tema, para quem está chegando agora, é impermanência. Tenho que olhar de novo. Impermanência, aceitação, gratidão e equilíbrio. Bom, eu gostaria de começar hoje, tá? Com algumas opiniões de vocês, tá? Queria que vocês escrevessem sobre o que vocês acham desses 4 temas: impermanência, aceitação, gratidão e equilíbrio. E de alguma maneira, como vocês veem esses temas ligados a esse fato, o suicídio, e também se desejarem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Bom, na primeira segunda-feira eu falei sobre fatos e mitos do suicídio. Na segunda passada eu falei sobre emoções, como as nossas emoções elas atuam aí de uma maneira grandiosa e de uma maneira profunda e complexa naquelas pessoas que tiram a própria vida. E hoje a temática, né, ela vai por um caminho muito de prevenção, e mais do que prevenção, um caminho mais espiritualizado. Enquanto nos 2 primeiros encontros eu trouxe aqui principalmente as bases da psicologia e um pouco aí das terapias integrativas, falando das emoções e as vibrações energéticas das mesmas, então hoje eu tô caminhando mais por esse caminho da espiritualidade. Não estou falando de religião, tá? Estou falando de espiritualidade, que uma pessoa, ela pode ser uma pessoa muito espiritualizada, mas não necessariamente ela tem uma religião fixa. Esse é o meu caso. E no meu Instagram tem alguns posts falando sobre a diferença entre religião e espiritualidade. Bom, as pessoas que tiram a própria vida, e isso é dado científico, tá? Elas não estão querendo acabar com a própria vida. Na verdade, o que elas querem acabar é com aquele sofrimento que elas estão passando naquele momento ou desde algum tempo, não é? Então, cerca de 97 a 98% das pessoas que tiram a própria vida, elas não têm, em outras palavras, uma personalidade suicida. O que elas estão passando é um momento difícil que, de uma maneira disfuncional, distorcida, elas veem como a última opção para resolver essa situação que elas estão passando e acabar com o sofrimento, tirar a própria vida. Bom, vamos começar então pela impermanência. A impermanência é um dos temas muito abordados, né? Principalmente pelo budismo, né? Que ele vem falar em 3 marcas da existência. O que significa essas marcas da existência? É que todo ser humano ele passa por essas 3 marcas, ele vive de alguma maneira, em algum momento, essas 3 marcas de maneira mais, digamos, mais intensa, né? E uma dessas marcas é o sofrimento, tá? Ou seja, essa pessoa que tira a própria vida é uma pessoa que está em profundo sofrimento. Isso quer dizer o quê? Que todos nós que estamos vivos, nós sofremos. O sofrimento faz parte da vida. Agora, como a gente olha para esse sofrimento é que faz a diferença entre o viver e o morrer, entre o viver bem e o viver mal. Então, uma dessas 3 marcas da existência é o sofrimento.
né? Que a gente viu e vê que uma pessoa que tira a própria vida, o sofrimento dela está a nível muito profundo. E uma das coisas que leva essa pessoa a entrar nesse nível profundo de sofrimento é exatamente a dificuldade de aceitar a impermanência, ou como no budismo chama, ele vem chamar de transitoriedade. E o que é isso, tá? É um conceito bem simples e que racionalmente todos nós entendemos. Ou seja, o que é a impermanência? Diz que nada é permanente. Ou seja, tudo é provisório, tudo passa, tudo se modifica. Nós não somos mais os mesmos. Eu não sou mais a mesma de há um minuto atrás, né? Quem dirá há anos. Então, essa característica, né? Aí de uma marca da existência trazida pelo budismo, que é a impermanência, que quer dizer simplesmente que tudo que acontece da nossa vida tem um começo, um meio e um fim. Vládia, e quanto tempo é esse começo? Não sei. Depende do que, né, da situação. Quanto tempo é esse meio? Quanto tempo é esse fim? Não sabemos. São aí os mistérios da vida, né? Mas tudo que e olhem para a vida de vocês, desde coisas mais simples, como tomar um banho, né? Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Uma alimentação, a gente vai comer, tem um começo, um meio e um fim. Essa prosa aqui, ela tem um começo, ela vai ter um meio e ela terá um fim, não é? Uma criança, nós seres humanos, quando nós somos concebidos, nós temos aí um começo, né? Nós temos um meio e nós temos um fim. A única certeza que a gente tem é que a gente está vivo. Mas quando será esse começo? Quando será o meio? E quando será o fim? Nós não sabemos. Por isso, pessoal, que aceitar, e aí eu já vou entrando aqui no segundo tópico de hoje, que é aceitação. Aceitar o que? A impermanência. Hoje, a gente está vendo um aumento a nível mundial dos transtornos de ansiedade, não é? E uma das características das pessoas que estão ansiosas negativamente, e essa ansiedade ela se torna uma doença e pode prejudicar várias esferas da vida humana, é exatamente a necessidade que nós temos de controle, ou seja, de saber, de determinar, né, de ter um poder sobre as coisas. E essa característica da impermanência, ela vem falar exatamente isso, né? Nós não sabemos. O que sabemos é que as coisas, elas não são eternas. Ah, mas Vládia, tem coisas que são eternas? Tem sim. Por exemplo, nós conhecemos alguns casais que eles vivem juntos, né? Esta vida de maneira eterna. Vládia, se tiver outra vida, aí eu já não posso falar, né? Mas existe sim coisas que são eternas, pelo menos nessa existência, como, por exemplo, alguns tipos de amores, mas isso é incerto. E o que é incerto está dentro do âmbito da impermanência. Ou seja, uma das características que levam uma pessoa a tirar a própria vida é porque ela não tem claro, ela não está em consciência no nível que precisa
para saber que aquele sofrimento, aquela situação que ela está passando vai passar, vai acabar, que ela não é colocada para todo o sempre. Não sei se vocês recordam, uma das características de uma pessoa que tira a própria vida é porque ela tem uma visão negativa de si. Ela acredita que o que está fora dela, ou seja, as situações não vão mudar, ou seja, uma visão negativa também do que está fora dela naquele momento presente, e uma visão negativa também do futuro. Por quê? Porque um dos porquês é porque essa pessoa, ela não tem instalado na consciência dela esse conceito de impermanência. Ou seja, hoje eu estou passando por isso, mas isso não significa que amanhã, tá? Que no futuro, essa situação que eu passo, ela irá ter um fim. Ela não é para sempre, porque tudo tem um começo, um meio e um fim, tá? E muitas pessoas, né? Na verdade, eu posso até arriscar a maioria delas. É difícil aceitar essa condição da impermanência. Por quê? Pelo apego. E aí eu trago um outro conceito que o budismo vem falar, principalmente aí, o budismo tibetano, com muita propriedade. Nós nos apegamos, inclusive nós nos apegamos a coisas, a pessoas, a situações que nos fazem mal. E muitas vezes nós tiramos a nossa vida, ou seja, nós cometemos suicídio por coisas que fazem mal a nós mesmos. Por quê? Porque nós nos apegamos, porque nós não aceitamos completamente a noção da impermanência. Se vocês prestarem atenção, eu tô costurando tudo, eu tô ligando todos os 4 grandes temáticas de hoje, que é a impermanência, a aceitação, a gratidão e o outro, o equilíbrio, tá? Então, a aceitação, ela é difícil. Por quê? Porque eu tenho apego, porque às vezes e muitas vezes eu gostaria que uma situação durasse para sempre. Vou dar um exemplo bem simples, mas que é muito real, tá? Eu faço uma viagem, digamos assim, a viagem dos meus sonhos, e aí nessa viagem eu vivo um monte de coisa boa que no momento da minha vida, de alguma maneira, eu não vivo. E aí eu retorno para minha casa, eu retorno para as minhas atividades corriqueiras. E essas atividades corriqueiras, elas não me agradam tanto como se eu estivesse na viagem. Então eu volto para a minha realidade, mas o meu pensamento, a minha vibração, o meu desejo está naquelas férias que eu queria que durasse para sempre. E aí eu começo a achar ruim a minha vida no hoje. Eu começo aí a entrar num nível muito alto de insatisfação, porque o que eu queria era ainda estar vivendo aquele momento da viagem, só que passou, porque tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim, tá? Então a gente se apega a pequenas coisas, e esse apego dificulta a gente aceitar a realidade como ela é. Então estou vendo que muitas pessoas já chegaram, Aninha, o Wilson, a Francisca Florencio, seja muito bem-vinda, a Camila Bastos, sejam todos muito bem-vindos. Então eu falei um pouco sobre o primeiro tema de hoje, que foi a impermanência, né? Inclusive, se a gente prestar atenção, essa impermanência, ela está no nosso corpo, né? No nosso corpo físico, e muitos sofrimentos vêm porque nós não aceitamos a impermanência do nosso próprio corpo.
Ou seja, assim os anos vão passando e a impermanência tem a ver com o tempo, né? E aí falar de tempo já é um outro momento, mas nós não aceitamos, por exemplo, as transformações no nosso físico. Quando a gente vai aí envelhecendo, e o nome do processo é esse, né? A gente já não tem mais a mesma pele, né? Já aparecem rugas, o cabelo começa a ficar branquinho, a gente já não tem mais, o corpo já não responde muito vezes a mente, né? Às vezes o pensamento é muito rápido, mas o corpo não acompanha. Ou seja, se a gente prestar atenção, a impermanência ela está em todos os lugares, né? Quem tem filhos pequenos, né? Tem uma fase que esses filhos eles demandam demais de cuidado, de atenção, mas isso por vezes deixa mães estressadas, pais estressados, porque é um momento realmente que a vida dos pais, elas se voltam muito para esse momento da criança, e aí tem o desejozinho que essa criança cresça logo. Ou seja, o que é isso? Impermanência. E quando essa criança cresce, quando nós crescemos, vocês podem ter certeza, os nossos pais sentem saudades da gente quando a gente era pequeno. Ou seja, tudo é impermanência. O sol quando ele nasce, ele não fica só no mesmo lugar, ele se desloca. Isso é um outro conceito, isso é um outro exemplo que a gente pode ver, que está dentro do conceito de impermanência. Às vezes a gente come uma comida e fica cheio, só que vai passar, né? Porque a gente vai fazer a digestão. Então, quando a gente se apega à permanência, quando uma pessoa tira a própria vida, é porque ela não vê a nível consciente, tá? O conceito de impermanência. Ou seja, hoje não tá bom, mas isso não significa que amanhã vai estar desse mesmo jeito, tá? Bom, aceitação. Gente, a aceitação, eu posso dizer para vocês que é uma das coisas mais difíceis, né? E com certeza todo mundo que tá aqui sabe como é difícil a gente aceitar a realidade do jeito que a realidade é. Principalmente quando essa realidade ela traz muitos danos, não só pra gente, mas para as pessoas que a gente ama, muitas vezes para um país inteiro, e muitas vezes para o mundo inteiro, e muitas vezes para a humanidade inteira, né? É muito difícil a gente aceitar certas injustiças, certas desigualdades, como por exemplo, pessoas que têm baixo ou poucos recursos financeiros, cometem um crime, vão para a cadeia e tal, enquanto pessoas que têm um certo poder aquisitivo e têm uma rede de relacionamentos, essa pessoa fica presa, ou às vezes nem vai, fica presa pouco tempo e nem vai. É difícil a gente aceitar quando eu sou um negro e eu entro dentro de uma loja e as pessoas já vêm atrás de mim, já me acusam de ter roubado alguma coisa, e é difícil de aceitar enquanto eu sou um negro e eu sou até morto por isso. É difícil a gente aceitar, por exemplo, quando a gente tem um filho, né, e esse filho morre com a bala perdida, ou um amigo, enfim, gente, aqui eu poderia falar diversas coisas, e eu tô indo no nível mais extremo, né, que mais dificuldade de aceitar, né, estou dando vários exemplos. Então, a aceitação, ela não é uma coisa fácil. Vou falar para vocês, assim, que muito do meu processo de autoconhecimento, do meu processo de amor próprio, de me amar e entender o que é realmente viver, o que é essa existência, passa por esse conceito de aceitação, tá? Então, o que é aceitação? Aceitação é aceitar as coisas como elas são.
E o que muitas pessoas pensam e confundem que aceitar significa ser resignado àquele fato. Muitas pessoas acreditam que a aceitação significa passividade, e não. Às vezes a gente aceita, e isso é muito legal, a gente aceita a deixar de brigar ou de reclamar de uma pessoa, porque ela é de um determinado jeito e eu não dou conta de mudar. A gente é muito difícil, precisa muito esforço e empenho a gente mudar a nós mesmos, não é verdade? Quem dirá a outra pessoa? Então, é muito legal esse tipo de aceitação quando eu percebo, quando eu resolvo realmente deixar para lá as coisas que eu não posso mudar. Eu abro mão o quê? Do controle que eu falei agora há pouco, não é? E quando eu abro mão, eu relaxo, porque quando eu não aceito, tá? Por exemplo, aqui o que eu estou falando, o jeito de ser da outra pessoa, ou seja, quando a outra pessoa não corresponde às minhas expectativas, a emoção que vem é raiva. E uma raiva vibrando no negativo, com baixo teor emocional, né? Energético. Então essa raiva vai me fazer mal, essa raiva vai fazer mal para esse outro, essa raiva vai fazer mal para a relação, vai fazer mal para as pessoas que estão ao meu redor, porque podem ter certeza, em algum momento eu vou acabar descontando essa raiva em alguém que não tem nada a ver. Então esse tipo de aceitação que vem de eu chegar a um nível de consciência que não adianta mais eu estar relutando por uma coisa que é daquele jeito, ou aquela pessoa que é o que é, não é? Isso, a Luzia tá falando aqui, não é a vida como está, e sim as coisas como são, exatamente. Eu tenho uma poesia tão linda sobre aceitação, mas eu não sei nenhuma decorada. Depois eu vou colocar aqui para vocês verem. Tem tudo a ver com isso. Aceitação, aceitar as coisas do jeito que elas são. Porque nem o poder da minha ilusão muda as coisas que são o que são. Mais ou menos assim. Então, aí o que acontece? Esse tipo de aceitação é muito legal. Tem até uma frasezinha do senso comum que ela fala mais ou menos assim: eu prefiro ter paz do que ter razão. Então, olha, ponto pra ti. Quando a gente pensa, não é que a gente não deixe de ter a nossa opinião, é porque a gente despertou, não é? Que a gente não tem poder sobre aquela situação mesmo. E aí eu trago quem não conhece, se chama Oração da Serenidade, que ela vem falar sobre aceitação, né? E que é muito sábio, que depois também eu vou colocar. E um outro tipo, né, de aceitação que as pessoas confundem com passividade, que eu falei agora há pouco, tá? É aquela aceitação que as pessoas falam assim: não, mas isso aqui não muda, não, minha vida é assim, foi porque Deus quis, não, se Deus quis assim, é porque é para ser assim mesmo. Opa, né? Deus não quer que a gente viva mal. Deus não é um Deus punitivo, né? Que diz assim: você tem culpa e você vai passar por isso e baixe sua cabeça porque você veio aqui para isso. Não. Deus é um ser bom, é um ser de luz que deu a nossa vida. Então, gente, essa é uma das diferenças entre religião e espiritualidade, porque algumas religiões elas pregam esse Deus como um Deus punitivo, como um Deus que vai te dar um castigo. E aí nesse castigo que muitas vezes as pessoas elas se resignam, né, por ignorância, por achar que elas devem estar passando aquilo, tá? Então o nome disso não é aceitação.
Aceitação é quando eu chego no nível de consciência, tá? Da minha existência e da existência do outro e da existência da vida, que eu largo mão do controle de querer mudar as coisas, tá? Que eu não tenho controle, que eu não posso mudar. E o que eu estou falando aqui é que a aceitação é isso, tá? Quando eu largo esse controle, quando eu finalmente saio da ilusão que eu tenho um controle principalmente sobre alguém, e aceitação quando eu digo, rapaz, isso aqui é um absurdo. E eu não concordo com isso, e eu, embutido dos mais belos sentimentos, das emoções mais sublimes como o amor, eu vou lutar, tá? Para sair, para mudar essa situação. Então, a aceitação, ela não quer dizer passividade. O que é passividade é ignorância, tá bom? Então, aceitação quer dizer mudança do meu ponto de vista, de deixar de querer controlar certas coisas que eu não posso mudar. Agora, eu posso sim mudar muitas coisas, como por exemplo, não é? Politicamente. Então, nós reclamamos muito, né? Ah, porque o político tal, porque o prefeito tal, porque o empresário tal. E você, o que você está fazendo politicamente? Você vai pelo menos para as reuniões de síndico, né, ou para as reuniões de condomínio do prédio que você mora, né? Você, quando vai votar, você acompanha os candidatos, ou você, na hora de votar, né, você vota naquele candidato porque de repente ele tá oferecendo um trabalho para tua irmã ou para ti, ou porque aquele candidato ele é da tua igreja. Então, gente, a aceitação, ela vibra no nível de humanidade planetária para mudar toda uma realidade que não é bom para nós seres humanos. Não somente agora, no presente, mas para as futuras gerações também, para os nossos filhos, para os nossos netos, e mais, para que esse planeta Terra, que é a nossa casa, o nosso lar, ele continue a existir. Então, pessoas, né, que muitas vezes aceitam certas situações na vida, achando que é porque Deus quer, ou porque de alguma maneira eu preciso votar naquele candidato porque ele vai me dar o prato, né, de comida amanhã, e eu tô falando aqui, e se imagine, nós somos privilegiados, nós estamos aqui, né, todo mundo tem um celular no mínimo e tem uma internet, né, hoje, ou tem a condição de se deslocar, de parar para poder estar aqui nesse momento, né? Agora vocês imaginem uma pessoa, tá, que está desempregada, ou uma pessoa que tem, sei lá, não sei quantos filhos, que mora na rua, enfim, em situações de extrema pobreza, chegar uma pessoa e dizer assim, olha, tá aqui, ó, você tem que votar nesse candidato, porque esse candidato vai te dar um cobertor, e essa pessoa negar. Então, é extremamente difícil para essa pessoa. Só que não tem só essa pessoa, porque essa pessoa, ela vai sair dessa condição quando outras pessoas, vai ficar mais fácil para essa pessoa sair dessa condição quando outras pessoas, como por exemplo nós, não é? Agirmos dentro da aceitação que promove a transformação. Porque a aceitação, como eu já falei, ela não significa passividade, significa transformação. A consequência da aceitação é transformação, tá? Então, a aceitação, ela nos dá, além de outras coisas, serenidade, e nos dá
a força suficiente, tá? Para lutar, para transformar aquela realidade. Porque quando eu não aceito, o que vibra dentro de mim? A energia da raiva negativa. Vibra dentro de mim a revolta. E a raiva negativa e a revolta não constrói. A raiva e a revolta destrói a mim e destrói aquele, ou pode destruir aquele que eu estou querendo destruir. Então, a revolta, ela é contrária da aceitação. Então, para mudar realmente uma realidade, eu preciso aceitar. Para transformar com sabedoria. Porque muitas vezes, né? Um simples exemplo, estou no trânsito e vem uma pessoa e me tranca, né? Não sei se quem tá aqui conhece esse vocabulário mais antigo. Kalina, querida, seja bem-vinda. O Lucas, a Ana Flávia, a Tereza, a Luzia, o Raí Menezes, o Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, como eu estava falando, né? Uma pessoa vem me dar uma fechada no trânsito e aí o que eu faço? Eu passo por ela, né? E digo um desaforo ou tranco ela, ou fecho ela na frente. Ou seja, o que está acontecendo? Eu estou vibrando na mesma energia daquela pessoa, né? Ou seja, isso não vai ser construtivo para mim e nem para as pessoas que estão próximas a mim. Eu poderia aqui passar 3 horas listando os motivos, mas eu vou listar só 2, tá? Nós não somos apenas esse corpo físico, dessa matéria que a gente está vendo aqui, desse corpo mais denso, mas nós somos seres também, né? Nós temos um eu, ou uma dimensão aí física do corpo físico. Nós temos uma dimensão mental, que aí está incluído o nosso psicológico, o nosso emocional. Nós temos uma dimensão energética, um eu energético, e está aí a física quântica para cada dia nos mostrar mais experimentos científicos que comprovam, né, que nós somos energia e nós somos seres espirituais também. Então, quando eu tenho uma simples ação, né, de xingar uma pessoa que me xingou no trânsito, eu estou energeticamente, né, emanando para o meio ambiente aí, não é? O que? Vibração de baixa frequência, de raiva, de destruição. E se tiverem pessoas que estão com nível energético baixo, ou seja, pessoas que rapidamente elas são influenciadas energeticamente por outras, porque, por exemplo, tem nada a ver, mas tem aqui essa questão do vírus, né? Do coronavírus. A gente sabe que tem pessoas que têm contato com pessoas que estão com esse vírus e elas não pegam. Por quê? Porque o sistema, dentre vários porquês, o sistema imunológico dela está alto. Então, nós também temos um sistema imunológico energético. Então, quando a gente entra nessa vibração da raiva destrutiva, né? Essa raiva, ela vai reverberar para outras pessoas que a gente encontra. E aí, muitas vezes, eu chego em casa com cara fechada e não olho para minha esposa e não brinco com o meu filho. Eu posso até brincar, mas eu não estou no estado de presença. Isso quando eu não desconto em outras pessoas, né? E um segundo motivo, né, que eu vou dar aqui para essa questão da não aceitação, que promove aí a revolta, que a revolta ela vem de 2 emoções, da raiva extrema e o ódio, tá? Que são 2 emoções, e isso eu falei um pouco na prosa de segunda-feira passada, que vibram no nível energético muito baixo. Então, libera na gente um hormôniozinho chamado cortisol, que é o hormônio por excelência principal aí do estresse. Ele destrói nós temos no nosso cérebro uma massa cinzenta e uma massa branca.
e aí também já daria uma outra conversa, mas ele destrói todas as conexões da nossa massa branca do cérebro, e aí a gente vai ter mais dificuldade, por exemplo, de aprender coisas novas, tá? Por isso que uma pessoa que está muito estressada, ela fica com baixa concentração, ela perde o foco facilmente, ela tem dificuldade de reter, tá? E por aí vai. Então, pessoal, a aceitação, ela é importantíssima para transformação da realidade com sabedoria. E sabendo que essa aceitação e essa transformação, muitas vezes ela não vem no agora, ela vai vir no depois. E uma pessoa que tira a própria vida, essa pessoa ela tem dificuldade com aceitar as coisas do jeito que são, porque e olha aí, além de não aceitar as coisas do jeito que são, a interpretação dela mesma, das situações que ela vive e do que ela acha que vai viver no futuro estão distorcidas. Ou seja, não, o que ela está pensando não é verdade, pelo menos no nível que ela está pensando. E aí eu não aceito uma coisa que não é nem verdade. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é linda, nos moldes, digamos assim, que a sociedade fala de beleza, e ela não se vê linda, ela não aceita o próprio corpo. E aí eu posso trazer para vocês vários transtornos, não é? Como, por exemplo, a bulimia, não é? Problemas com a imagem, tá? Então, uma pessoa que tira a própria vida, ela tem dificuldade de se aceitar, ela tem dificuldade de aceitar a própria situação que ela vive ou que ela acha que vive. E aí, munida às vezes da energia dessa raiva negativa, né, ela por impulso tira a própria vida. Porque, como eu disse, as pessoas, né, na grande maioria, elas não querem tirar a própria vida. Elas querem terminar, elas querem frear essa situação que elas estão vivendo. E a raiva, né, ela movimenta o corpo, e para que eu cometa o suicídio, eu tenho que fazer algum movimento, né, a nível do meu corpo, seja pegar algum objeto, enfim, e por aí vai, tá? Na primeira prosa eu falei um pouco dos 3 ou 4 maiores ferramentas, né, que as pessoas utilizam para tirar a própria vida. Então, a aceitação, ela vibra na interpretação correta da realidade, trazendo o conceito de impermanência, que essa realidade ela não é para todo sempre, e que eu posso sim mudar a minha realidade, e que eu posso sim mudar muitas outras realidades com pequenas ações. Quem tira a própria vida, primeiro, não está com plena consciência do conceito de impermanência, ou seja, aquela situação que ela está vivendo não vai durar para sempre. Ela não consegue, a visão dela na realidade é distorcida, e ela não aceita essa realidade que muitas vezes nem está acontecendo, e tira a própria vida. Bom, vou para um outro tema de hoje, que é a gratidão. Quem é grato, escreve aí, fala, dá aí um depoimento, manda uma mensagenzinha. Então, a gratidão, né? A gratidão é um outro conceito, né, que vira sentimento e sensações, porque a gratidão, ela provoca também sensações físicas no nosso corpo, né? Ela é um outro conceito que muitas pessoas pensam que está profundamente relacionado com recursos financeiros, com a vida econômica, e não necessariamente. Um outro mito que nós vimos aqui na primeira prosa foi que pessoas que têm alto poder aquisitivo
é um mito que elas tiram menos a própria vida do que pessoas que não têm um alto poder aquisitivo, né? Então isso é mito. Então nós podemos sim encontrar pessoas, não é? Que financeiramente vivem na extrema pobreza, mas que essas pessoas são de extrema sabedoria. Essas pessoas elas aceitam, e essas pessoas, por exemplo, elas se reúnem com outras pessoas e formam aí uma cooperativa. Essas pessoas elas se unem com outras, e agora em época de pandemia elas fazem um mutirão e elas juntam cestas básicas para ajudar outras pessoas. Ou seja, elas estão vivendo plenamente o conceito de impermanência. Elas aceitam a realidade e transformam essa realidade, né, para algo melhor, não só para ela, mas como para o próximo também, né? Então, por quê? Porque elas vibram aonde? Na gratidão. A gratidão, muitas vezes a gente pensa que é preciso muito, né? E assim, a vida, principalmente se a gente viver no presente, e aí eu recomendo a todos a meditação. E a meditação, você não precisa de ninguém, somente de você mesmo, né, para meditar. Ela te traz para a atenção plena, ou seja, para que você viva mais o presente, e você com isso distorça menos a realidade. Tem um comentário aqui, a Vólia: sou grata por ter lhe conhecido e por estar ajudando em meu aprendizado. Oh, coisa linda! Eu também sou grata, querida, por você me ajudar no meu crescimento, viu? E é assim, gente, nós somos anjos de todos nós, não é? Então, se alguém é grata pela minha vida, eu também sou grata pela vida do outro. E assim, só o fato de a gente estar vivo, né? Isso é motivo para agradecer, seja em que situação for. Mas eu não posso esquecer desses outros conceitozinhos que eu trouxe, da impermanência e da aceitação. E aí, novamente, eu chamo aqui, eu peço para as pessoas que estão aqui, que a gente tem aí maiores recursos, né? Não só econômico, financeiro, né? De estudo. E lembrando que tem pessoas que têm um nível de estudo muito alto, são doutores, mas são cavalos batizados, e tem pessoas que não estudaram e são extremamente sábias. Nossa, eu olhei o horário que vai já acabar. Então, gratidão pela vida, gratidão pelo meu pai, pela minha mãe, que não importa quem eles são ou que eles foram, mas eles me deram a minha própria vida. Gratidão pelo meu processo, né, que eu vivo. Gratidão por esse sol, por essa lua. Gratidão por eu passar na rua e uma pessoa me dar um sorriso quando eu nunca esperava, quando o meu dia estava preto e branco, e o sorriso daquela pessoa, né, me fez sorrir por dentro. Então, gente, crie, pegue um potezinho, eu não tenho nenhum aqui perto, pronto, tá aqui. Ai. Isso aqui é um pote de açúcar, tá? Mas ó, um potezinho desse, bota num papelzinho, termina o teu dia e escreve todas as coisas que você tem, que você pode agradecer só por hoje. Hoje eu teria muitas, e pode ter certeza que uma das coisas que eu colocaria aqui nesse potezinho é estar aqui com vocês hoje, não é? Trocando essa energia maravilhosa e aprendendo com vocês também. Bom, então a gratidão, ela é o contrário da insatisfação. A insatisfação é eu estar sempre reclamando, sempre não atingindo, ou achando que não atinge o que eu quero e cobrando isso das pessoas. E as coisas são perfeitas do jeito que são.
Isso não quer dizer que elas não sejam impermanentes. Isso não quer dizer, né, que eu não possa transformar, porque eu aceito, eu transformo. Então, gratidão. E com tudo isso, inevitavelmente eu entro em estado de equilíbrio. E estado de equilíbrio, gente, não é uma linha reta, porque nós somos humanos, graças a Deus. E o que diferencia um ser humano de uma máquina é as nossas emoções. E às vezes a gente tá bem, às vezes a gente não tá tão bem, e tá tudo bem. Então, ser humano não é linha reta. Linha reta é quando uma pessoa não está mais aqui com a gente nessa existência. E então, lembra aquela maquinazinha? O coração, ele tá assim, né? Assim é que essa pessoa não existe mais. Então, equilíbrio é viver na impermanência, na aceitação e na gratidão. E equilíbrio é eu dar e receber, é eu ter relacionamentos, né, aonde eu possa receber, aonde eu permita a me receber e eu dê também fluidez entre dar e receber, né? Uma pessoa que falou muito sobre isso se chama Bert Hellinger, que foi o criador da constelação familiar, né? Exatamente isso é a ordem do dar e do receber. Priscila, querida, seja muito bem-vinda. Então, gente, eu vou me despedindo por aqui, né? Com muita gratidão. Espero de alguma maneira ter contribuído para que vocês saiam daqui mais fortalecidos e que possam ajudar outras pessoas também, porque uma pessoa que tira a própria vida, ela não está vibrando na ingratidão, ela está vibrando aonde? Na insatisfação. Uma pessoa que tira a própria vida, ela não está em estado de equilíbrio. E lembre que equilíbrio é dar e receber. Equilíbrio é tornar igual a nossa energia masculina e a nossa energia feminina. Equilíbrio é eu saber que as coisas não duram para sempre, que elas são transitórias. Equilíbrio é eu aceitar. É aceitar quando eu não estou tão bem, aceitar quando o outro de alguma maneira me agride e eu não entrei naquela mesma energia dele, e eu uso isso, né, como uma forma de amor para conquistar aquela pessoa e outras que aparecerem no meu caminho, porque amor vibra na energia de amor, raiva atrai raiva, ódio atrai ódio. Então, se a gente quer viver e viver bem, então que a gente precisa viver no amor, a começar no amor próprio, no amor pela própria existência. Então que a gente saia daqui fortalecido e que a gente possa também ser esse instrumento de ajudar aquelas pessoas que eu falei inicialmente, que não veem mais saída nesse momento e nos próximos, naquelas pessoas que muitas vezes vendem o seu voto, e eu estou falando isso porque nós estamos perto de eleição, por um prato de comida, não é? Porque elas precisam naquele momento, e naquele momento elas não estão em condição de até rejeitar isso, mas nós sim estamos em condição de ajudar essa pessoa e promover ações que façam ela a se sustentar pelas próprias pernas e abrir a mente para que um dia ela não precise mais vender a própria vida por um prato de comida, porque isso é desequilíbrio da humanidade, e que para que a gente viva durante muitos anos,
não é? E que para esse planeta viva precisa existir equilíbrio. Então, grande abraço. E só mais um avisozinho. Quinta-feira, às 20h30, dentro do projeto Sobre Humano, vai estar aqui comigo uma pessoa maravilhosa chamada Achara, Guilherme Achara, que nós vamos conversar sobre espiritualidade. E na próxima segunda nós encerramos esse setembro amarelo, né, como mês aí de dizer sim para a vida. E na próxima segunda-feira, então, o tema vai ser, deixa eu ver aqui, dimensão espiritual do viver e do morrer. Próxima segunda-feira no consultório aberto às 20h30, daqui a uma semana. E quinta-feira, agora dessa semana, às 20h30, uma conversa com o Achara sobre espiritualidade. Então, um grande abraço para todos vocês. Desejo que vocês tenham uma semana de muito equilíbrio e de muitas bênçãos, que vocês possam ser instrumentos de vida para vocês e para todos que cruzarem no caminho de vocês. Beijo grande. Célia, querida, seja bem-vinda. Um abraço. Licinha também. Boa noite a todos.